Nos estúdios da Montanhês Web TV, hoje nós vamos conversar aqui. Nós temos uma convidada muito especial. Ela virou notícia, foi ontem, né? Desde ontem, que é a doutora Bruna Monielli, 29 anos, e vou chamar de merentíssima, agora juíza de direito. Bruna, que prazer receber você aqui nos estúdios da Montanhês Web TV, 29 anos, e a notícia repercutiu, hein? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com Maurício Araújo e podendo trazer uma palavra para vocês. Muito obrigada por... Bruno, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar falando da filiação e depois nós vamos falar dessa grande conquista que você obteve através do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu moro com a minha mãe, a Elisângela Alves Ribeiro, e o meu padrasto, o Tony Fábio, o dono da oficina Renova Car, e meu pai é o Cláudio César Martins Pinheiro. Uhum. Começou aonde os estudos? Eu fiz o ensino fundamental na Escola Estadual Deputado Cândido Ulloa, daqui, estudei a vida inteira aqui em Vazante, em escola pública. O ensino médio eu fiz na Escola Pedro Pereira Guimarães. E a faculdade eu fiz na Faculdade Finon de Paracatu. Aí, por último agora, essa grande notícia. Uhum. Foi em São Paulo. Sim, foi no estado de São Paulo. Eu fiz o concurso para juiz estadual e ele é dividido por estados. Cada estado faz o seu concurso. E eu tentei em outros estados, mas São Paulo eu não esperava por conseguir, porque é o maior tribunal do país, é até o maior tribunal da América Latina. Então, é bastante concorrido. Então, foi mais do que eu imaginava, foi mais do que eu sonhava ser no Tribunal de Justiça desse estado, né, tão importante para o Brasil. Podemos dizer que seria um concurso talvez um dos mais difíceis nessa área? Sim. E você, quando chegou o resultado, foi surpresa então para você? Você não imaginava? O concurso é muito longo, ele é dividido em 5 fases, então eu comecei esse concurso em agosto. No início, quando eu fiz a primeira fase, eu não esperava. Passando na primeira fase, eu acreditei que poderia não dar certo nas próximas fases, então até então eu não esperava. Quando eu cheguei na última fase do concurso, que é a prova oral, eu comecei a acreditar que poderia dar certo e aí tive muita fé em Deus e teve o resultado ontem pela manhã. Teve foco? Muita. Foco, concentração, e eu sou muito, muito, muito apaixonada pelo Poder Judiciário. Eu escolhi o curso de Direito sem saber que eu queria o curso de Direito. Quando eu estudava no ensino médio, eu era apaixonada pelo Poder Judiciário sem saber o que era o Poder Judiciário. As matérias na escola que eu gostava de debate, que envolvia o Poder Judiciário, mas sem saber o que ele era, como ele era formado, e sem saber que, às vezes, o curso de Direito poderia me levar ao que eu queria. Eu ainda não sabia, de fato, o que eu queria ser. Eu fui estudar, eu entrei na faculdade logo quando eu saí do ensino médio, eu tinha 17 anos. E meu pai falou, vai fazer o curso ali em Paracatu ou em Patos, porque eu tinha vontade de ir para uma faculdade federal, porque a gente tem na mente que a gente só vai conseguir coisas grandiosas se às vezes a gente começar numa faculdade federal, mas eu penso o seguinte, lute com as armas que você tem, porque eu entrei numa faculdade não muito grande, uma faculdade pequena, aqui na localidade mesmo, que é a Faculdade Finon. E lá tinham muitos professores bons, professores que às vezes vinham de São Paulo. E assim, às vezes, se eu tivesse ido para uma faculdade federal, eu não teria conhecido as pessoas que me inspiraram a buscar esse sonho. Seguir em frente. Sim, então, às vezes a gente acha que para a gente conseguir uma grande conquista, a gente tem que ir para lugares grandiosos, para lugares famosos, mas não. Deus, ele tira você de onde você estiver para te levar onde ele quer que você esteja. Então, lute com as armas que vocês têm. Nos estúdios aqui da Montanhês Web TV, hoje a nossa conversa com a doutora Bruna Monielli.
agora recentemente, essa vitória, esse resultado muito positivo que ela passou no concurso para juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ô, Bruna, você trabalhou na comarca de Vazante, né? De 2015 a 2018? Conta para nós essa passagem também na comarca de Vazante. O meu primeiro trabalho na área jurídica foi no escritório do Dr. Gabriel Ricardo, atual presidente da OAB. Eu entrei lá com 18 anos e ele foi me iniciando na área jurídica. Eu conheci um amigo meu, o nome dele é Wesley, ele mora aqui, estudava na mesma faculdade que eu, e ele me informou que tinha uma vaga para estágio no Fórum de Vazante. Falou para eu fazer esse estágio. Aí eu estudei para a prova e consegui entrar na vaga de estágio e trabalhei no gabinete do juiz durante 2015 a 2017. E depois voltei e fiquei um pouco em 2018. E assim, foi muito importante para mim ter esse contato com um pedaço do Poder Judiciário para eu saber que era isso que de fato eu queria. Legal. Ô, Bruna, quando você lembra de tudo que aconteceu, dos estudos, das dificuldades, e agora essa conquista que não foi fácil, né? Você avalia que o Tribunal de Justiça de São Paulo talvez seja um dos concursos mais difíceis, né? O que que passa na sua cabeça? Hoje, aonde que você realmente assim fala, eu tive foco, eu preciso aqui realmente agradecer. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? A maior dificuldade, penso eu, que seja a incerteza. É um concurso muito longo, você tem que investir uma vida inteira, os seus recursos, e envolve a família, porque a família também fica torcendo, fica preocupada. Uhum. E a incerteza. Então, nesse ponto, a fé em Deus que eu tive foi muito importante. Ali, aquele jardim orante é um tesouro que vocês têm aqui nessa cidade, porque toda vez que eu pensava em desistir, eu pensei várias vezes em desistir. Eu reprovei várias vezes na primeira fase, eu fiz estado de Minas Gerais, fiz do estado de Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, reprovei. E eu pensava que poderia não dar certo, era muita incerteza. Se era isso que realmente Deus tinha para mim. Então, eu sempre ia lá, naquele jardim, e conversava com Deus. E assim, uma outra maior dificuldade é a viagem. Às vezes, você tem que viajar para um outro estado sozinho, sem ninguém. Aí junta com a incerteza, tudo isso. E a fé em Deus, nesse ponto, foi muito importante para mim. E o apoio da minha família, de alguns amigos. Então, foi também outro fator decisivo, assim, para conseguir. E eu fico imaginando, Bruna, das dificuldades que existem alguns momentos que a pessoa, ela até pensa em desistir, né? E você dizendo que o foco, a fé, né? Persistência, mas com fé é algo muito importante para chegar a uma vitória como essa. Você disse que o Jardim Orante ali era um momento que você muitas vezes ia para fechar os olhos, refletir, agradecer, como se diz, recarregar para começar tudo de novo. Uhum. E outra coisa é a paixão pelo que você faz. Eu acredito que todo mundo, quando vai escolher uma profissão ou escolher um propósito de vida, tem que olhar para o que faz o coração acelerar, o olho brilhar. Porque quando eu entro num fórum, eu entro nesse ambiente do Poder Judiciário, eu sinto como se eu fizesse parte do lugar. Então, isso é muito importante para você conseguir as coisas, assim, sem olhar para o dinheiro ou qualquer outra coisa, você fazer algo que você goste. Pelo amor. Que você ame, e isso é importante também. Amor à profissão, amor àquilo que você pretende seguir. Isso, porque quando você gosta, você está apaixonado por aquilo, você enfrenta qualquer coisa que tiver de enfrentar. A gente leva aqui uma mensagem para a juventude. Eu acho que ninguém melhor para trazer essa mensagem do que a doutora Bruna Monielli, 29 anos, agora juíza. Eu fico imaginando quantas vezes que você deixou, por exemplo, de sair no barzinho, de ir para uma boate, de sair com os amigos, que às vezes você deu a resposta: não, hoje eu não posso, eu quero estudar. Quer dizer, você tem que ter foco. Isso aconteceu, eu acredito, na sua vida, até chegar aqui muitas vezes, né, Bruna?
aconteceu. Eu tive que recusar vários convites. Todo o meu dia era cronometrado. Eu cronometrava tudo que eu fazia durante o meu dia, porque eu sempre trabalhei. Eu não parei de trabalhar para estudar. Então, eu tinha hora certa para entrar nas redes sociais, eu tinha horário certo para trabalhar e horário certo para estudar, e o tempo de lazer também, que é muito importante. É importante não deixar de lado o lazer e se distrair, mas... Saber dosar. Saber dosar e dizer não. Saber os limites e dizer não para determinadas coisas com base na prioridade que a gente tem. E é isso. Ô, Bruna, quando você chegou aqui, foi muitos abraços, muito choro, muita emoção depois do resultado? Sim, eu recebi o resultado em casa. Fez uma sessão ao vivo e eu recebi pelo um grupo que nós temos, que eles transmitiram, um aluno que foi lá transmitiu no grupo. O resultado? Você estava ao lado de quem no momento do resultado? Sozinha. Sozinha? Tava. Aí depois que você levou a notícia? Aí eu levei, minha mãe estava trabalhando, meu padrasto estava trabalhando também, todo mundo em casa, e eu levei a notícia para eles. E eu também não queria chamar a minha família para esse momento, porque eu quis pegar aquele estresse, aquela ansiedade só para mim, não queria passar isso para ninguém. Eu falei, quando der certo eu conto, porque aí fica só com a notícia boa, em vez de ficar com aquele estresse, né? E passou muito tempo depois que você teve a notícia, depois que você recebeu lá a transmissão do resultado do colega, você conseguiu guardar isso só para você quanto tempo? 1 minuto. Eu imagino que é muito difícil, né? É muito difícil você receber um resultado desse e de imediato não contar, né? Eu liguei para minha mãe, para minha avó, pro meu tio, que é uma inspiração para mim também, pro meu padrasto, para todo mundo, meu pai. Entendi. Bruno, e da agora para frente, como que vai ser? Você vai viajar? O que vai acontecer? A gente toma posse, acredito que no fim do mês, e começa um curso. É um curso que tem uma duração de 3 meses em São Paulo, capital. E após esses 3 meses, começa o trabalho. Já começa a trabalhar. Essa posse é em São Paulo? Sim. Em São Paulo. Bruna, você queria falar mais alguma coisa, Bruna? Eu queria muito era trazer você aqui para contar essa trajetória, contar essa vitória. Quer dizer, foram muitas vitórias, mas eu estou dizendo essa última que foi o resultado. Então, eu queria deixar um recado para quem tem um sonho, alguma vontade, seja na área profissional, seja em qualquer outra área, que com determinação, com foco, concentração e juntando tudo isso, e quando você tem uma amizade íntima com Deus, você é capaz de chegar em qualquer lugar. Bruna, você teria, por exemplo, vontade de trabalhar? Teria uma comarca, teria uma cidade assim específica que você gostaria de trabalhar? Ainda não. Qualquer cidade do estado de São Paulo, para mim tá bom. Tá bom. Bruna, sucesso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que Deus ilumine a sua caminhada, a sua estrada. 29 anos, você está apenas começando. E eu acho que você chegou num momento muito importante, né, da sua vida. Acho que foi o momento mais importante da sua vida, mas é claro que está apenas começando, né? Vitórias e vitórias ainda virão. E eu acho que você aprendeu que precisa ter foco, precisa ter determinação, precisa acreditar, né? Você sonhar e acreditar, que não adianta só sonhar se você não acreditar, se você não der sequência ao sonho, né? E você passou por todas essas etapas. Sucesso para você. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E nós queremos estar divulgando o trabalho da merentíssima doutora juíza de direito Bruna Monielli de Vazante. Obrigada. Deus te abençoe. Amém.